Como vão as senhoras e os senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ascensão da tecnologia de dados biométricos e de como a sociedade inteira está sendo condicionada a desbloquear acesso a serviços usando o seu próprio corpo, sendo literalmente marcada como se fosse gado. Esse tipo de matéria sai até na mídia oficial, aqui no caso no The Guardian, porque as pessoas já aceitaram, eu não digo que todos aceitaram, mas uma grande massa de pessoas já aceitou virar uma espécie de gado. Esse tipo de tecnologia, nós já vamos falar sobre ela me lembra coisas que eu assistia quando eu era criança, filmes do Alfred Hitchcock. Tinha um filme, eu até peço, por favor, se alguém lembrar o nome desse filme, porque eu já procurei ele várias vezes, eu nunca consegui encontrar. Talvez alguém tenha assistido também e lembre do nome. Era um filme que passava na Sessão Coruja. Eu era muito pequeno, eu era criança, eu acordava escondido dos pais, porque eu sempre fui muito curioso para entender essas coisas. Eu acho que não tinha 10 anos na época. E nesse filme mostrava uma pessoa que, por castigo de algum crime que ela tinha cometido, alguma desobediência em relação ao governo, ela era marcada na testa, bem no meio da testa, com uma espécie de olho. E a pena dela era que ninguém podia se aproximar ou conversar com ela. Era proibido dirigir a palavra a essa pessoa. Se alguém dirigisse a palavra a essa pessoa, esse alguém seria também condenado. Ele seria rechaçado pela sociedade também. Então, a própria sociedade acabava criando uma espécie de prisão, onde a pessoa, embora pudesse andar livremente entre os demais, estava estigmatizada, Aí no filme até eles tentavam colocar chapéus, aí aquele olho fazia um buraco no chapéu, era uma ficção, lógico. Mas bem interessante, eu gostaria de reassistir. Só que como eu era muito criança, eu assistia escondido dos pais, eu acordava de madrugada para assistir, ia na sala, botava o volume bem baixinho. Eu não lembro, eu era muito pequeno. Era a tal da Sessão Coruja, não sei se vocês chegaram a assistir, aqui temos algumas das vinhetas da Sessão Coruja. Essa aqui é uma vinheta lá de 1975. A gente na época não conhecia os símbolos, as estrelas aqui, o que significavam essas estrelas, a lua, o sol e a lua, enfim, o simbolismo ocultista que sempre esteve envolvido nesse tipo de coisa. Aí as vinhetas foram evoluindo, a Sessão Corujão. Eu acho que os mais velhos aqui, todos acabaram assistindo coisas que hoje você não encontra mais, São coisas que não se passa mais na TV, são ficções de um tempo que já se foi. Coisas acho que até não é mais interessante para eles passar. Mas enfim, o caso é que isso lembra o que está acontecendo atualmente. Veja só o que diz essa matéria aqui. Em uma cantina escolar em Gateshead, câmeras escaneiam os rostos das crianças, recebendo o pagamento automaticamente após identificá-las com reconhecimento facial. Então, está na testa, está no rosto da pessoa a possibilidade de comprar o lanche na cantina da escola. A mais de 320 quilômetros de distância no norte de Londres, a equipe de uma casa de saúde recentemente participou de um ensaio que usou dados faciais para verificar o status de quem tomou a solução aí para o flagelo. E em lojas de conveniência em todo o país, os funcionários são alertados sobre possíveis ladrões por um sistema de CFTV inteligente que acessa um banco de dados de indivíduos considerados suspeitos. Então aqui nós temos 3 situações diferentes envolvendo a mesma tecnologia. Crianças que só podem comprar caso estejam cadastradas com sua biometria facial. Então, automaticamente elas conseguem a liberação do lanche delas, senão não podem, não tem como. Outra situação é a discriminação sanitária. Então, eles identificam quem aceitou a solução para o flagelo e quem não aceitou. E outra é essa situação aqui, é mais ou menos essa do ladrão, aquele que recebia
Na verdade, todas elas, né? É aquele que na ficção de Hitchcock recebia então a marca na testa, né, para que as pessoas estigmatizassem ele. Então, nesse caso era uma inversão, aquele que estava marcado era que estava à margem da sociedade. Mas na sociedade em que nós estamos vivendo, será ao contrário, aquele que não estiver marcado, que não estiver cadastrado biometricamente, não obedecer certas regras, esse é que ficará à margem da sociedade. Então, inverte a situação colocada em Hitchcock, na Sessão Coruja que eu assistia quando criança. Veja só, em cada caso os dados biométricos foram aproveitados para tentar economizar tempo e dinheiro. Sempre tem uma boa razão, né? As pessoas vão sendo embretadas como gado, porque sempre há uma boa razão que justifique elas serem embretadas, né? Mas o uso crescente de nossos corpos para desbloquear áreas da esfera pública e privada levantou questões sobre tudo, desde privacidade até segurança de dados e preconceito racial. O preconceito não é apenas racial, seria um preconceito amplo e irrestrito. Qualquer um que não se enquadrar será afastado, será estigmatizado, sofrerá preconceito, óbvio, né? Até porque o preconceito será estimulado pelo Estado. Já está sendo, na situação atual, nós já estamos vendo algumas situações aí que a mídia privada e às vezes até pública está fazendo isso. A CRB Cunninghams, empresa norte-americana cuja tecnologia de reconhecimento facial está sendo implementada em refeitórios, disse que seus sistemas aceleram o pagamento e podem reduzir o risco de propagação do flagelo por contato com as superfícies. O sistema foi testado pela primeira vez na escola de King's Meadow, em Gateshead, no ano passado, e dezenas de escolas se inscreveram para seguir o exemplo. Igualzinho búfalos se dirigindo ao precipício. O entusiasmo pelo sistema pode estar diminuindo agora, porém, depois que o Conselho de North Ayrshire suspendeu o uso da tecnologia em 9 escolas após uma reação negativa. A decisão de desistir veio depois que pais e especialistas em ética de dados expressaram preocupações de que a compensação entre conveniência e privacidade pode não ter sido totalmente considerada. Não é mais só questão de privacidade. Eu imagino aqui que eles estão preocupados só com a questão de dados sendo vazados, né? O que a criança comeu ou deixou de comer, o rosto dela, a biometria de olho e tal. Não é só isso. O problema de privacidade, sim, é importantíssimo. O ser humano ele tem de ter privacidade para que ele possa respirar muitas vezes, né? Mas não é só isso, é a questão de segurança alimentar, né? As pessoas acham que isso aqui é um sistema mais seguro. Na verdade, elas estão perdendo a segurança delas. Elas estão cada vez mais nas mãos de um poder que elas nem sabem mais qual é. Quem é que está por trás disso? Ninguém mais sabe, a não ser quem realmente, de fato, está por trás. Mas hoje você não sabe mais. É o governo, é uma entidade por trás daquela entidade, quem é? Então as pessoas estão entregando o destino de suas vidas a completos estranhos. Isso é uma loucura coletiva, é uma demência, literalmente, né? Aí eles dizem, mas vale a pena ter um banco de dados de rostos de criança em algum lugar? Stephanie Hare, autora do Technology Ethics, vê o uso de dados biométricos de crianças como uma forma desproporcional de agilizar as filas para o almoço. Você está normalizando as crianças, entendendo seus corpos como algo que usam para fazer transações. Exatamente. Os corpos das pessoas estão sendo tratados como reses, como coisas, como bestas. Não são mais seres humanos, são meros instrumentos. O meu rosto é o meu cartão de crédito agora. É assim que você condiciona uma sociedade inteira a usar o reconhecimento facial, é evidente. Então aqui eles dizem, os especialistas estão preocupados com o fato de que os sistemas de dados biométricos não apenas apresentem falhas em alguns casos, mas que estão cada vez mais entrando em nossas vidas sob o radar com conhecimento e compreensão pública limitada. Limitada é limitadíssima, porque não pensem vocês que porque vocês estão prestando atenção no que está acontecendo, o povão está prestando atenção. Não está. Eles estão vendo as coisas mudando, mas eles pensam que isso faz parte da evolução tecnológica. Que bom, olha só que legal.
Eles não estão pensando nas questões éticas, né, de tudo isso, nas questões, no resultado principalmente. Eles estão vendo o efeito, eles não sabem a causa e muito menos o resultado. Então eles dizem, existem, veja só, como nem mesmo aqueles que escrevem essas matérias, porque nós temos de diferenciar o veículo do jornalista. O jornalista muitas vezes nem sabe o que está fazendo. Então ela diz assim, existem exemplos salutares de como essa tecnologia pode ser perturbatoramente autoritária em seu uso, e a China oferece alguns dos precedentes mais extremos. A China não, o Ocidente inteiro já está fazendo a mesma coisa. Olha só. Depois de uma onda de roubos de papel higiênico de conveniências públicas em um parque em Pequim, os usuários foram solicitados a fazer uma varredura facial antes que qualquer papel fosse lançado, quero dizer, solto para uso. E em Shenzhen, pedestres que cruzaram a rua em um sinal vermelho tiveram seus rostos iluminados em um outdoor. É mais ou menos igual aquele jogo do Round 6, Batatinha Frita 1, 2, 3, né, onde quem cruzava a rua, ou seja, cruzou a rua em um sinal vermelho, tinha o rosto mostrado no outdoor para envergonhar a pessoa, né? Então ali, no Batatinha Frita 1, 2, 3, a pessoa era eliminada. Então, de um ponto ao outro não vai demorar muito, pessoal, as coisas estão se acelerando. Entre mostrar o rosto em outdoor ao ponto em que eles vão aplicar uma tolerância zero para qualquer desobediência, qualquer tipo de regra, é um pulo. O povo está sendo condicionado, está aceitando, e eu não estou dizendo aqui o que eu estou dizendo para que vocês tentem barrar as coisas. Se quiserem tentar, ótimo, talvez até atrasem, mas geralmente quanto mais se luta contra, mais a coisa acelera, parece uma espécie de areia movediça depois que você caiu dentro. Mas eu estou falando isso aqui mais para que vocês compreendam que é o momento de criar uma alternativa. Porque quem ficar nesse sistema babilônico, quando a coisa ficar complicada, vai acabar arcando com suas pragas aqui dentro. Vai acabar recebendo o castigo junto com os demais, mesmo tendo conhecimento. Ao menos essa é a minha visão. A não ser que esteja muito firmado na fé, né? E é isso, pessoal. Eu não vou me alongar. Eu vou deixar essa matéria aqui para quem quiser ler ela com detalhes. Mas a coisa está se precipitando rápido. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.